Está com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. A gente segue para Brasília. O Tribunal de Contas da União revoga uma medida cautelar que impedia o registro de determinadas alterações no Estatuto da Petrobras. Repórter André Neri que vai explicar para a gente. Ô André, como é que isso vai se dar na prática? A estatal vai poder garantir indicações políticas, é isso? Vai sim, Tiago. A Petrobras, inclusive, já afirmou que com essa decisão do Tribunal de Contas da União, vai providenciar o registro das mudanças no Estatuto da companhia, que foram aprovadas, essas mudanças, na reunião da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E, entre essas alterações, está, sim, a facilitação das indicações políticas para cargos do alto escalão. As alterações no Estatuto receberam o aval de quase 55% dos acionistas votantes. O impedimento para indicações políticas, que foi então derrubado pelo TCU, era resultado de um pedido do Partido Novo. A agremiação alegava que a mudança no Estatuto, para favorável a permissões das indicações, poderia enfraquecer as regras de compliance da estatal. A partir da representação do partido, a unidade técnica do TCU concluiu que a proposta abria espaço para possível lesão ao interesse público. A decisão foi derrubada, levando em consideração uma decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele que agora já está aposentado do STF. Em março, ele avaliou que as proibições para a indicação de administradores previstas na lei das estatais são inconstitucionais. O colegiado do STF ainda não tomou uma decisão sobre esse tema. Tiago. Ô André, ainda falando de indicação de cargos, quer dizer que existe a possibilidade de uma nova reforma ministerial no começo de 2024? Pois é, né, Tiago? De novo a gente entrando nessa novela de reforma ministerial, né? E de acordo com uma fonte da Secretaria-Geral da Presidência da República, as discussões sobre uma nova reforma ministerial ainda são embrionárias. Mas a ideia do Planalto é aproveitar a provável saída de Flávio Dino da Justiça para o STF para promover outras mudanças. No lugar de Dino, vários nomes são cotados, como por exemplo o de Ricardo Lewandowski, aposentado pelo STF, a deputada federal delegada Adriana Accorsi, o próprio secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, e até a ministra do Planejamento, Simone Tebet. No momento, nenhum nome confirma ter recebido convite para ocupar o cargo. Outras movimentações possíveis são de ministros aqui do Palácio do Planalto. Rui Costa pode deixar a Casa Civil para ocupar a presidência da Petrobras no lugar de Jean Paul Prates. A gestão da estatal tem sido questionada pelo governo, ainda que de forma velada, porque existe interesse do executivo em ter maior controle da política de investimentos da petrolífera. E no lugar de Rui Costa na Casa Civil tem ganhado força o nome então possível de Márcio França, que saiu perdendo na última reforma ministerial e ficou com a pasta do microempreendedorismo. Nessa dança das cadeiras, Alexandre Padilha também pode perder o Ministério das Relações Institucionais para algum nome do Centrão, como forma de melhorar a articulação política com o Congresso. Importante a gente destacar que nenhum martelo foi batido ainda e as mudanças devem ocorrer no início de fevereiro, quando Flávio Dino assume a vaga no STF, se for aprovado no Senado. Tiago. Pois é, André Neri, com os bastidores dessa possível reforma ministerial, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, começa aquela novela, os nomes, as especulações. De qualquer forma, no Ministério da Justiça haverá mudanças assim que Flávio Dino for aprovado no Senado. Exatamente. Deixa eu só falar uma coisa sobre essa questão das estatais. Claro. O TCU dá um parecer, mas isso depende de uma decisão do STF, porque se o STF confirmar a constitucionalidade da lei das estatais, vale a lei das estatais, que hoje, quer dizer, o que está em vigor, suspenso pela liminar do Lewandowski,
é a restrição para indicações políticas. Quanto à reforma ministerial, não acredito que seja feita na saída do Dino, seja feita de imediato uma reformulação. Vai ter essa decisão sobre o Flávio Dino, realmente a informação que corre no governo é que será no ano que vem, talvez não, dada a urgência da questão do assunto segurança pública e justiça. E mais o governo quer sim, presidente Lula, fazer modificações, porque tem questões de gente que vai sair para se candidatar a prefeito, tem muita insatisfação com o desempenho. O presidente acha que alguns ministérios não estão produzindo fatos positivos para ele. Tem gente também sob questionamentos de conduta ética, mas o ritmo da reforma, se acompanhar o ritmo das mudanças que foram feitas em 2023, foram 4 importantes: Caixa, Esportes, Portos e Esportes, não é? 2 meses cada uma, mais ou menos, em média, levou. Então, se houver uma reforma ampla, se não for tudo de uma vez, a gente vai ver, se for nesse mesmo ritmo, é coisa para todo o ano de 2024. Ou, sei lá, de repente, as eleições municipais podem provocar ao contrário de adiamento, gente, me foge a palavra, não é apressamento, Não, ao contrário, antecipação, né? Antecipação. Exatamente, olha só, uma antecipação desse ritmo e isso ser mais acelerado. Pois é, estamos falando sobre essa possível reforma ministerial aqui no Jornal Jovem Pan, os nossos comentaristas Nelson Kobayashi, Dora Kramer, e você que está chegando agora, muito obrigado sempre pela audiência. Bom, Nelson Kobayashi, nesse balaio pode entrar até a presença da Petrobras, mas de qualquer forma, será que há uma pressão no governo do ponto de vista político para mais cargos serem abertos no governo ou para se acomodar a novos partidos? Olha, o pleito sempre vai existir. Do começo ao fim do governo vai ter alguém pleiteando um cargo, um ministério, alguma coisa importante. E aí cabe o presidente Lula ir sentindo e medindo a temperatura para saber qual é o momento certo. Por isso que eu concordo com a Dora que isso não vai acontecer agora. Essa carta vai ficar na manga do presidente Lula para, em um momento que ele precise, ele faça a cisão do Ministério da Justiça em Segurança e Justiça para acomodar mais alguém, né? Acredito que seja para o ano que vem. E acrescentaria, Dora, a reforma no Ministério, a mudança no Ministério do Turismo, por exemplo. Uma mudança que começou a ser anunciada no primeiro semestre e acabou no segundo, foram meses até trocar a Daniela Carneiro para entrar o Sabino na vaga, né? Ou seja, cada mudança dessa demorando meses, imagine só essa nova reformulação com todos esses cálculos que a Dora já fez, envolvendo inclusive as eleições municipais no ano que vem. Pleito sempre vai ter. O presidente Lula vai saber a hora certa de fazer essa mudança e, infelizmente, sem quadro técnico, mas com muitos quadros políticos. Esse é o estilo desse governo. Agora, Dora, para você, essa reforma tem o objetivo de acabar colocando mais partidos ou mais pressão partidária para que essas vagas sejam abertas? Ou é mais uma reorganização do próprio governo? E isso é normal, isso é comum em qualquer governo. Eu diria que é mais uma reorganização, porque os partidos já estão todos lá, né? A menos que a gente imagine que o PL, só falta o PL, né? Pelo menos na minha conta, o que eu me lembro, só falta o PL lá nos ministérios, né? Então, eu acho que é mais uma reorganização para isso que eu te falei, né? Que o presidente acha, inclusive ministérios importantes, que aí eu não sei se ele vai trocar, tá? Mas eu já ouvi dele reclamação, veja, na educação e na saúde, que são ministérios super importantes. A ministra Nízia Trindade e o ministro Camilo Santana são pessoas que, em tese, estão firmes, né, nos seus cargos, mas há uma reclamação, uma insatisfação. O presidente acha que eles deveriam produzir, não produzem, dada a importância dos ministérios, notícias tão positivas como ele gostaria. O Kobayashi, há uma sede do próprio PT para ocupar mais ministérios? A gente tem o caso de Gleisi Hoffmann, cotada para o Ministério da Justiça. Sim, do próprio PT, que vê o governo do PT sendo distribuído para os aliados, muitos partidos de centro, inclusive acrescento, do próprio PSB, que vai perder
o Ministério da Justiça, e há quem diga que vai perder de cima para baixo, vai sair todo o PSB do Ministério. Isso envolve, inclusive, o secretário nacional de Justiça, o Augusto de Arruda Botelho, que está ali debaixo do Flávio Dino. E é partido do vice-presidente da República, né? Ou seja, foi eleito junto. O Márcio França teve que deixar o Ministério de Portos e Aeroportos, pegou uma salinha ali chamada de Ministério do Microempreendedor, do Empreendedorismo e tal. Então tem também essa insatisfação dos eleitos, né? Do PT e do PSB, partido do presidente e partido do vice-presidente, que estão vendo os ministérios sendo colocados à disposição do Centrão, principalmente.